E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero ajudar mais uma vez. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a armada de Zahard, um pouquinho sobre curiosidades que nós podemos conhecer e quanto que nós vimos mais dela na obra, né, do Siu, e uma correção que eu falei um negócio um pouco errado, bem errado, da última análise do capítulo 652 de Tower of God. Eu chamei o Liborik de Lopobia, mas na verdade ele é da família Pobidal e Kun também. O exército de Zahard, a maior força militar que se tem atualmente na torre, dentro da torre. O Zahard criou essa força-tarefa aí, esse ramo, para poder delegar as forças dele e comandar tudo o que acontece na torre. Se precisar fazer alguma missão, eles vão lá e executam ela com maestria. Por que com maestria? Porque é o único exército, óbvio, né, do rei que comanda tudo ali, que tem contratos com os guardiões das torres, que tem a bênção dos guardiões para até burlar certas regras, mesmo dentro de testes. Então eles podem entrar em qualquer lugar e acabou. Exemplo disso é quando eles apareceram a primeira vez de certa forma em peso, quando foram na última estação atrás do Ban e todos os integrantes que estavam ali dentro do andar. E aquela estação era uma estação para ser pacífica, proibida de se ter conflitos e até mesmo atacar High Ranks. Eles tinham tipo um passe livre ali. Você podia ser um criminoso na torre e se ficasse ali não ia acontecer nada. Não é nada. Seu corpo de militares são divididos entre 5 grandes exércitos e da qual nós vemos 2 precisamente. A quinta divisão, que é comandada pelo Lopobia e Aratia, né? E a quarta divisão, que era comandada pelo Calavan, que não é mais comandada, e daí vem a minha correção para vocês. No último capítulo, 652 Tower of God, eu disse para vocês que a terceira divisão era comandada pelo Lopobia Liborik. Cara, ele não é Lopobia, não sei porque eu falei isso, eu acho que falar Lopobia e Pobidal acaba meio confundindo minha cabeça. Foi mal aí, desculpa mesmo. Mas a terceira divisão vai tá se mostrando pela primeira vez. Então, nós não sabemos quem comanda ali, nós não sabemos quem vão ser os integrantes que vão aparecer. Isso é novo pra gente. Eu fiquei mais empolgado depois de perceber meu erro. Engraçado ficar empolgado pelo erro. Porque a quarta divisão está sendo comandada pelo Pobidal Liborik Kun. Sim, ele é pertencente a 2 grandes famílias. E pelo nome deles, é claro que, já que aparece a primeira vez, o nome dele correto é Pobidal Liborik Kun. Sim, ele é pertencente a 2 famílias. Fato disso que, se Pobidal aparece em primeiro, ele tem uma descendência direta mais da família do Gustang, e depois Kun é no final, então provavelmente é algum integrante, talvez, aí já é eu comentando uma teoria que não seja tão importante assim com relação da família Gustang. E já que das 2 famílias, os líderes máximos, que é o Gustang e o Edwin, são homens, provavelmente o Liborik é da primeira geração de pessoas que nasceram da família. Então tem uma importância a mais. E pelo fato de ele ser muito poderoso, o cara rivalizou o Calavan e luta com lanças. Então ele é um portador da lança de eletricidade incrível. É claro que os traços da família Edwin se encabem nele, porque ele é uma pessoa extremamente fria e estrategista. A gente viu isso na saga do Ninho. O exército de Zahard é composto por o maior número de High Ranks, Rankers e alguns regulares. Então eles são muito poderosos, vocês viram vários deles lutando. Claro que alguns não tiveram tanto destaque, porque eles também peitaram personagens muito poderosos. Por exemplo, quando o Calavan estava indo em direção à última estação e foram interceptados pelo Rajin Sung, que ia proteger a todo custo seu pupilo Ban. Ou Everhell também, que estava na estação ali junto com Yuhan Sung e conseguiu segurar de certa forma a divisão que estava tentando pegar o Ban ali. Então deu uma ajuda para eles ali e fez com que ela também conhecesse o Ban e ficasse interessada em treinar para a próxima temporada, que foi mais ou menos entre a segunda e a terceira temporada do Mahwah Tower of God. 2 integrantes poderosos e importantes dentro do corpo do exército de Zahard nós também conhecemos brevemente, né? Brevemente foi o Kessá, conhecido de O Furioso. E nós vimos ele quando estava repreendendo o Calavan por ter falhado em capturar o Ban, e ele acabou sendo destituído de sua posição de comandante da 4ª divisão do exército de Zahard e também ficou com um braço preso, né, meio que selado, para lutar com um braço apenas. Era mais uma penitência para ele, e também tinha a missão de trazer para o lado de Zahard uma antiga guerreira veterana da época da Guerra do Gênesis. A Dolvan, ou Dolva, não sei como é que fala ainda. Outra integrante importante é a líder máxima do exército de execução especial de Zahard, comanda todos eles, que é a Dori Jahad, que nós vimos no final desse último capítulo também, de uma vez, né? Nós vimos de uma vez ela em ação, né? Praticamente não foi em ação, né? Foi um massacre, né? Porque dizer que aquilo foi ação, você é louco. Uma teoria aqui do canal com relação à liderança dessas 5 grandes frentes de batalha de Zahard é que provavelmente cada frente ali vai ter um nível diferente de comandante.
Começando pelo Lopobia e Aracha, ele era realmente poderoso, né? Não poderoso a ponto de conseguir enfrentar o Traumer, né? Ele tomou uma surra do caramba, mas ele deu trabalho pra caramba pro pessoal. Foi uma pedrinha no sapato deles durante a saga do Ninho. Depois vimos Calavan com todo o seu poder enfrentando o White, conseguindo parar o Rajin Sung, prendendo ele, você vendo a força da essência da bravura, que é um vídeo que ainda vou trazer aqui pra vocês no canal, que eu curto demais, o Calavan. Ele é um personagem muito bacana. Onde será que ele tá? Será que ele conseguiu pegar de volta a sua posição de comandante da 4ª Armada? Eu acho difícil, porque o nível dele é muito forte, e o Liborik também não é um flor que se cheire, o cara é muito forte também, apesar de que você vê na história dele, ele usou métodos meio que escusos para crescer dentro do exército Zahard, ele usou a estratégia, enganando até mesmo um integrante, de certa forma, parente dele, né, o Lucky, que era antigo integrante de uma força-tarefa do passado da FUG, e acabou sendo usado por ele para crescer dentro do exército. Ele simplesmente é um estrategista nato para isso. Então, alguém para a 3ª, 2ª e a 1ª divisão provavelmente serão extremamente poderosos. Mas me fala aí, meu amigo, você tá esperando muito os spin-offs de Tower of God? Você não quer nem saber de spin-off, simplesmente quer um novo capítulo de uma nova temporada, ou talvez um prelúdio para a nova temporada? Pode ser que aconteça isso, pode ser que domingo agora, em vez da nova temporada, a gente tenha uma alcunha diferente de um capítulo, tipo prelúdio para uma nova temporada, alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas eu acredito que Siu vai trazer coisas bacanas pra gente, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até mais, bora Shinsu!